Especial. Doutora Cátia Tapia, especialista em endodontia. Doutora Karine Betiol, especialista em periodontia. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590, Avenida Carlos Ruber, 590. Existem dois tipos de residência, as que têm cupins e as que terão cupins. Toda madeira pode ser tratada e toda infestação deve ser controlada. Portanto, proteja seu patrimônio, faça um controle com até 10 anos de garantia, sem cheiro, sem sujeira e com total segurança para a sua família. Ligue agora, 3026 5060. Zap Cupim, a solução definitiva contra os cupins. Mãe, cadê minha escova? Alguém viu meu tênis branco? Olha na escada, Bia. Quem usou minha pasta de dente? Foi eu. Credo, ele come pasta de dente, que nojo. Léo. Alguém viu minha mochila? Se eu não achar minha mochila, eu vou perder o ônibus. Alguém tá me ouvindo nessa casa? Vocês dão a mínima se eu perder o ônibus? Eu sabia. Perdi o ônibus. Pai, pode me levar pra escola? Só tava esperando você pedir. Engraçadinho você. Sua família. Dá um beijo na tua mãe. Não está na hora de você se dedicar a ela? Da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O Laboratório Endocrimeta realiza exames de alta precisão em suas 15 unidades, contando com colaboradores que prestam um atendimento mais humanizado. A segurança e o diagnóstico são garantidos por sistemas informatizados e interfaceados desde o cadastro até a entrega dos resultados. Endocrimeta, sempre fazendo o melhor para você. 3224-1788. endocrimeta.com.br. Olá, tudo bem? Eu sou Laí Ribeiro, sou cardiologista, nutrólogo. Estou aqui para conversar com você sobre a sua saúde. Eu tenho 85 DVDs nessa área. Vou lhe apresentar alguns. Eu tenho aqui Envelhecer Sem Ficar Velho, Modulação Masculina, Modulação Feminina, Melhore o Seu Cérebro, Melhore Sua Vida e Mude Sua Alimentação, Mude Sua Vida. Conhecimento é poder. Você aprende, você vê a diferença que faz, você analisa e quando você for conversar com o seu médico, você vai saber dizer o que você quer. Porque hoje, suplementação faz parte da sua vida. É difícil você ter completa saúde sem fazer suplementação. O solo está contaminado, a água está contaminada, o ar está contaminado. Não tem jeito de você viver só da alimentação. Você tem que aprender a suplementar. Aqui está a linha para você. Tá bom? Boa sorte. Então, você que está nos assistindo agora, nós estamos falando sobre nutrição. Já falamos um pouco sobre nutrição da mãe, né? Nutrição da gestante. E a Betina agora vai nos falar um pouquinho sobre nutrição do nenê. Betina, até quando hoje em dia se orienta que a mãe deve continuar amamentando? Tem uma data? Tem a Organização Mundial de Saúde, na verdade, ela preconiza que a amamentação seja feita de forma exclusiva até o 6º mês de vida do bebê e depois complementada, começando a introduzir os alimentos complementares até 1 ano ou mais. Então essa é a recomendação da Organização Mundial de Saúde, mas a gente sabe que cada caso é um caso que precisa ser analisado, mas em princípio essa é a recomendação. O leite humano é tido como o melhor alimento do mundo, né? É o primeiro alimento do bebê e o melhor e o mais completo que ele vai precisar naquele O Miguel sempre conta que tem... Quem trabalha com... E a gente... isso já falei algumas vezes, né? Eu fui fazer uma pós de nutriendocrinologia. Por quê? Porque eu queria associar, agregar valor ao paciente que fazia cirurgia plástica. A gente viu que o paciente... Alguns mantinham o resultado e alguns envelheciam, continuavam envelhecendo muito rápido, né? O oriental já diz que a gente é o que a gente come. Então, para ver a importância, que como médico eu nunca dei importância para isso, tá? Eu fui me dar conta porque eu comecei assim, engordar
estufar e envelhecer muito rápido. Não que eu tenha melhorado muito, mas... Melhorou. Quem assiste os nossos programas vê que tu melhorou muito. Eu perdi 20 quilos e melhorou a qualidade de vida. Então, na verdade, eu me dei conta do quanto era importante e, infelizmente, o médico sabe muito pouco de nutrição. Um exemplo disso é que o corpo humano é feito de 60% a 70% de líquido, de água. E se tu perguntar para um médico com a melhor formação possível, a não ser aquele que foi realmente estudar nutrição, que tipo de água ele deve tomar, ele não sabe. Ele vai dizer água limpa. Hoje em dia, até minha netinha, que tem 3 anos de idade, vai te dizer água com pH alcalino alto, densidade baixa, e aí vai. Quer dizer, coisa que eu fiz cirurgia plástica, na época a gente trabalhava em UTI de queimados, que basicamente a grande maioria tu tem que repor líquido, e aí aula sobre água nenhuma, né? Então por isso que a gente fez questão de trazer vocês, até para que, vamos dizer assim, para que o povo se dê conta o quanto é importante, não só na vida adulta, mas já começar com a criança. A Ana estava dizendo que, eu falei sobre leite materno, que tem países ou pessoas de poder aquisitivo alto que eles compram o colostro. Mercado negro de colostro. Mercado negro de colostro. De tão bom que é, né? Daí tem mãe que não quer amamentar, Tem mãe que não quer amamentar. Aí é para chorar. Que é justamente o leite das primeiras 2 semanas, basicamente. É a primeira vacina, né? Que a gente chama do nenê. Que tem riquíssima em anticorpos. E as imunoglobulinas, né? Então, tem pessoas de poder aquisitivo alto em países em que o nível de escolaridade também é maior, mais elevado, em que eles fazem mercado negro de colostro. Mas, Betina, me diz uma coisa, quando a mãe está amamentando, tem alguma coisa que tem que mudar na alimentação? Em relação aos nutrientes, se é uma mãe que já vem se alimentando bem, né, durante a gestação, tem que fazer uma pequena adaptação, mas o principal é a alimentação adequada. Porque ainda tem aquela ainda tem gente que não sei se é mito ou verdade, se comer ketchup e mostarda vai dar cólica. Sim, tem a questão da alimentação para cólica, é um dos principais assuntos também, né, no consultório. Mas tem alguns alimentos que parecem melhorar a cólica do nenê quando ele já apresenta. Por exemplo, um dos principais é o leite de vaca. Apesar de não ter comprovação científica. A mãe tomar leite ajuda na cólica do bebê? Não, piora. Prejudica. Piora. Tá. Quando a mãe quando o nenê já tem cólica, como preventivo, não adianta nada. Porque a cólica, o importante é a gente pensar que a cólica ele é um processo fisiológico. É normal, faz parte do desenvolvimento do intestino daquele nenê. Então, mesmo o nenê que mama no peito ou que usa fórmula, tanto faz. Normalmente vai até o 3º mês. Tem alguns nenês que têm mais cólica que outros vão ter menos cólica. E a alimentação da mãe prévia, né? A gente escuta bastante falar de começar desde a gestação a uma alimentação restritiva para prevenir cólica. Não tem fundamento nenhum. Mas agora, no momento que está instalada a cólica e a gente orienta a mãe que tire o leite, a gente vê uma melhora. Apesar de não ter nenhum estudo, nenhum dado científico conseguindo comprovar. Eles já estudaram a retirada do leite. Eu acho que é importante assim, uma avaliação um pouco mais profunda, né? Do que é essa cólica, como ela está se apresentando. Porque às vezes é só pelo fato do bebê sugar com mais rigidez, ele acaba engolindo ar e isso também pode prejudicar um pouquinho na questão da digestão, então causando essa cólica. E eu acho que toda mãe gostaria de ouvir uma regra assim, né? Tira X e Y da alimentação que não vai ter cólica. E, infelizmente a gente não tem essa receita, não é uma receita de bolo. Mas a gente, como a Betina falou, tem algumas coisas que a gente pode tentar, depois que a cólica está instalada, identificar e aí retira da alimentação um período, observa, né, que eu acho que isso pode ser feito. Tá, e agora, a parte principal para mim, que sou avó. Antes de tu entrar na alimentação... Tô louca para fazer a receita das papinhas. O que a mãe não deveria de forma alguma ingerir? Durante a amamentação...
Eu acho que segue a questão dos, álcool, dos, né? dos adoçantes também. Álcool, adoçantes. A cafeína em excesso também tem uma relação. A cafeína em excesso, importante. porque pode até causar um pouco de insônia no bebê, que acaba passando pelo irritado, leite materno. e daí pode piorar as cólicas também pelo nenê ser mais irritado. E lembrando que a cafeína não só ligada ao café, né? Então tem vários alimentos que contêm cafeína, então os chocolates, alguns tipos de chá, refrigerantes, então isso também... Nosso chimarrão. Então isso também seria... Cigarro e bebida não precisa nem citar, né? Não, isso é veneno em qualquer situação. Todos os médicos, até hoje que nós trouxemos, médicos, nutricionistas, o que a gente trouxer, avisam que isso é um veneno. Apesar das pessoas não pararem, né? Mas... O grande absurdo, né? A gente vê... Eu conheço gente que, assim, tá amamentando, vai para uma festa e bebe, fuma. Eu tiro a criança do quarto. Conheço gente que na gestação fuma. Aí é para matar, tá envenenando mesmo. Bom, tem famílias que a gente vê que, assim, ó, a criança, mas isso... A criança, coitadinha, pequena, tá na sala e a família inteira fuma. Né? Não, mas a gente fuma com a janela aberta. Como se a fumaça tivesse perninha para ir para a janela, né? Diretamente. A gente já entrevistou pediatra aqui, que cansa de dizer aqui, ó, se você tem filho pequeno, quer dizer, que falar então quem está amamentando, né? Tem filho pequeno, não fume na sala com a criança. Aliás, não fume. Agora, quer fumar, vai se matar sozinho, pelo amor de Deus, né? Então, eu conheço criança que passa o tempo inteiro com pigarro, né? O tempo inteiro com secreção. A coitadinha, tu imagina, está numa sala em que o avô fumou, a avó fumou, o tio fumou, a tia fumou, a mãe tá fumando, cada um num período diferente, quer dizer, ela tá fumando por todo mundo junto. E os caras não se dão conta disso, né? Quem amamenta, então, isso é um crime, né? É um crime. Não devia andar à distância. É verdade. Bom, então vamos para a receita das papinhas, que eu como vó tô ansiosa. Até porque a gente faz muita papinha lá na minha casa. Então, assim, Betina, tu pode passar assim, tipo, como seria a papinha ideal feita? Tipo assim, ó, porque a gente tem dúvidas, né? Quando começa a amamentar, quando se introduz a alimentação, né? A partir do 6º mês, a gente já pode começar a introduzir tanto a papa de fruta, que vai ser a fruta amassadinha, quanto a papa salgada com os alimentos. A papa de fruta é pegar uma bananinha amassar, uma maçãzinha e raspar. Amassada com o garfo, raspadinha. Fruta pura, uma por vez. Então, uma fruta por vez a criança vai experimentar. Nada de fazer as misturas ficam para depois, quando já é maiorzinha. Justamente para o bebê aprender os sabores de cada alimento. Então, sempre uma por vez, sempre amassadinha com garfo. Até para ver se não tem alergia, né? Exatamente. Às vezes a gente vê uma mãe super na boa intenção fazendo uma super papinha com vários tipos de vegetais e não permite que a criança veja uma cor diferente, porque sempre predomina ou o verde ou o amarelo e um sabor diferente também. Então, a gente vai orientando a papinha, ela é mais simples do que se imagina. Ela, na verdade, tem que conter, acho que, assim como na nossa alimentação, os 3 itens básicos. Um tipo de carboidrato, por exemplo, um arroz, uma batata, uma massa, 1 a 2 tipos de vegetais, e aí a gente recomenda cores diferentes, mas sempre introduzindo gradualmente, e uma proteína, que eu acho que é uma das questões mais importantes da gente ressaltar, né, Betina? Que é essa introdução da proteína, das carnes. A gente vê ainda por parte até de recomendação médica que a proteína ela só é para cozinhar, retira a carne e fica o caldinho. Ou que essa proteína ela vai ser introduzida 1 mês depois que já iniciou com as papinhas de fruta. E aí a gente tem visto que é uma incidência maior de anemia. Então a criança, quando ela inicia com alimentação complementar, ela já está apta a receber todos os tipos de nutrientes. Então a carne ela tem que estar presente na papinha. Tá, mas e como é que eu faço essa papinha? Eu cozinho a carne separada, porque a papinha ela deve ser amassada, nunca liquidificada. Liquidificador e peneira, nem pensar. Esquece. Tá. Sempre amassada com o garfo. Tá, mas aí a gente cozinha a carne, vamos supor que vai ser carne, arroz, carne, batata e... Cenoura. Carne, batata e cenoura. Fica bom. Fica bom. Tá. A gente cozinha a carne separada. Pode cozinhar separado ou junto, depende do tipo de carne, da forma da carne, assim, Tá, mas a carne tu não tem como amassar.
Mas daí a gente corta em pedaços bem pequenininhos ou fazer ela bem desmanchada, assim, deixa cozinhar bem na panela igual de pressão. tu não liquidifica nem a carne. Nem a carne. O ideal é que ela esteja com os pedacinhos, justamente porque são os pedaços da papa que vão estimular a mastigação da criança. De repente uma carne moída, né? Uma carne moída. Mas isso uma é carne importante bem falar, porque eu sei assim. de muitas mães que liquidificam a carne. Não, mas a carne pode liquidificar, o resto eu amasso. Não, nem a carne a gente liquidifica. Nem a carne a gente liquidifica. E é sempre bem pouquinho, né? Eu acho que isso que é o fundamental. Às vezes as mães fazem um bife para criança. O bebê pequenininho, ele come uma meia colher de sopa de carne. Então vai ser aquele bem pouquinho, bem desmanchadinho, bem desfiado, assim, o pedaço. E ele fica mesmo bem pequeno quando a gente cozinha bem. Segunda dúvida. Se a gente vai fazer, como tu falou, tem que ser bem pouquinho. O ideal é fazer todo dia aquela papinha, ou a mãe pode fazer uma papinha, faz uma panela de papinha e congela em potinhos separados. Pode? Isso, pode. Perde nutriente? Vai perder um pouco pelo processo de congelamento, mas o tipo de nutriente que a gente perde na papinha, no processo de congelamento, a gente vai ter nas frutas, que é principalmente a vitamina C. Então, a vitamina C, tanto no cozimento quanto no congelamento, a gente perde uma parte, mas as frutas são riquíssimas em vitamina C. Então, a gente consegue suprir esses nutrientes que são perdidos. Então, assim, ó, a gente pegou a papinha, botou na geladeira, gelou para usar para o bebê. Aí, mudou de ideia, saiu, parará, pode voltar aquela papinha da geladeira para o congelador? Não. A mesma que já foi descongelada, não. Nunca? Nunca. Não. Descongelou. 2 dias na dois geladeira. dias na geladeira. Tem que consumir naqueles 2 dias. 2 dias na Senão geladeira. vai A gente pro lixo. sempre orienta colocar uma etiqueta nos potinhos com a data que foi fabricada e o que contém aquela papinha. Isso facilita muito a organização, porque aí tu sabe, tu pegou ali e identificou, papinha do dia tal, quanto tempo já tenho, se passou de 2 até 3 meses, 2 meses, né? 2 meses já pode ser desprezada. Máximo 2 meses no congelador. Isso aí. E a mesma coisa na geladeira. Passou para a geladeira, anota o dia que foi descongelada para saber que em 2 dias aquela papinha já não vale mais. Tem preferência de como descongelar? Era o que tu ia perguntar? Não só descongelar, mas tipo de armazenamento, tá? O que é melhor? Vidro, plástico? Vidro, né? Vidro é sempre Se melhor. for um plástico, a gente pelo menos orienta que não seja um plástico que tenha ranhuras. Sabe aquele plástico que tu já lavou com o lado verde da esponja, que já está cheio de marcas? Ali acumula muitos micronutrientes ruins, então a gente não recomenda, né? Descongelar, como? Descongelar em banho-maria é uma opção, tá? Então, na verdade, assim, tu pode descongelar sempre. O que não pode acontecer é ela passar um grande período por uma temperatura ambiente. Então, tirar e colocar em cima do balcão da cozinha para ela ficar descongelando, a gente não recomenda. Tu coloca dentro da geladeira.